Oba, bom? Como vocês estão, meus lindos, nessa linda tarde, ou nessa linda noite, ou nessa linda manhã? Eu vou trazer um mangá novo pra vocês que atualmente tem 35 capítulos. É pouco, mas ele realmente vale muito a pena. É um dos melhores mangás de romance que eu já vi na minha vida. E agora eu te pergunto, o que você faria se a pessoa que você mais gostasse também fosse a sua cantora favorita? E aí, ia ficar com medo de falar com ela? Ia falar com ela tranquilamente? Ia se apaixonar por ela? É isso aí que a gente vai ver nesse mangá. Então, antes de mais nada, arruma essa postura aí que eu sei que você tá todo torto, toma um pouquinho de água e vem comigo. A história já começa com o nosso protagonista com um olhar de perplexo. Mas na próxima cena a gente entende o porquê. Ele tá encarando a nossa protagonista que tá sentada num banco do metrô. E pra falar a verdade, a gente entende porque ele tá perplexo. A protagonista é simplesmente sensacional. Uma das personagens mais bonitas, eu acho que já criadas para esse tipo de mangá. Na minha opinião, é claro. O nosso protagonista senta na cadeira do metrô, começa a encarar a menina e já começa a pensar: nossa, mas eu encontrei ela tantas vezes antes, o que será que ela faz essa hora no metrô? E mais uma vez nos encontramos novamente no último metrô. Depois de um tempinho, o prota voltou a encarar a menina. Então ele começou a analisar ela e reparou que ela sempre carrega um estojo de música, com muito provavelmente uma guitarra dentro. Então ele chegou à conclusão que provavelmente ela deve fazer parte de alguma banda ou algo assim. Só que enquanto ele estava tirando suas conclusões, ela já olha pro lado, e ele fica todo envergonhadinho. Então nosso protagonista ele tem um momento meio sad boy, onde ele fala que mesmo encontrando ela todo dia, isso é só coincidência, não pode ser o destino. Então ele diz que vai escutar uma música para relaxar, e já vai ficando todo animado e se perguntando: será que eu escuto aquela música novamente? A música que ele estava se referindo se chama Dark Planet, da banda Long the Afternoon. E ele já vai ficando todo animado escutando ela, porque aparentemente essa é sua banda favorita. Mas como a banda ainda não é tão conhecida, ele começa a se lamentar e ele fala que queria muito ter alguém para conversar sobre a banda. Mas ela é uma banda ainda pequena, então talvez as pessoas ainda não conhecessem. Mas mesmo assim, ela era sua banda favorita. E é quando ele começa a analisar o fone de ouvido dele, e ele acha que o fone está muito baixo no dia de hoje. Então, ele pega no celular e aumenta a música no máximo. Então ele já escuta no pé do ouvido dele: Ô amigão! Ô amigão! Ele já leva um susto e quando ele olha pro lado, ele vê que é a menina que ele estava encarando. Então ele já fica todo nervoso e ele fala: não, o que eu posso te ajudar? Por favor, me fala. E ela olha, encara ele e fala assim: então, amigão, tem como você baixar o seu fone de ouvido? Porque eu consigo escutar do outro lado a música. E na verdade não tá no fone de ouvido, tá no seu celular. Então o protagonista é um funkeiro médio, que fica escutando o celular dentro do ônibus sem fone de ouvido. Safado esse protagonista. Bom, continuando, ele fica totalmente desesperado quando percebe que realmente ele estava escutando a música sem o fone de ouvido. E a nossa protagonista já olha pra ele com um olhar de desprezo total. Depois de um tempo, ela quebra o gelo e pergunta pra ele: ei, você gosta realmente dessa música? E ele fala: o quê? Ela: sim, exatamente, dessa música, do Long Afternoon, você gosta deles? Eu também gosto dessa música. Então o nosso protagonista ele já fica totalmente entusiasmado. E já sai correndo atrás dela e perguntando: é sério? É sério que você é fã deles também? Eu não acredito, eu nunca tinha achado uma pessoa que fosse fã deles. E ela responde: eu meio que sou também, eu acho. Então ele fica ainda mais animado e fala: meu, isso é incrível, sério, vamos poder conversar sobre Long Afternoon, finalmente, eu nunca tinha alguém assim na minha vida. Então ela começa a dizer: realmente, os fãs que ela tem são poucos, porque ela não posta nada, não interage com o público, não faz shows e nem promove nada. E ele responde: é verdade, né? Se ela pelo menos interagisse com o público ou se ela fizesse shows, eu tenho certeza que ela teria mais do que o dobro dos fãs que ela tem agora. E a única coisa que ela posta nas suas redes sociais é o Kim, que é o seu personagem fictício. Fora isso, nada mais. E ele continua: eu acho que se pelo menos ela mostrasse o rosto, com certeza ela ganharia o dobro ou o triplo de fãs. Então ela pergunta: você acha que então ela deveria mostrar o rosto? E ele responde: então, não necessariamente. Eu como fã, eu gostaria de saber como é o rosto dela, ver como é a sua aparência, mas eu também curto esse jeito misterioso e legal. Eu acho que faz parte do charme da banda do Long Afternoon. E é bom que ele foque só na criação, porque esse jeito misterioso combina muito mais com ele. Eu gosto do Long Afternoon do jeito que ele é. Então nossa protagonista olha pra baixo e dá um sorrisinho.
Eu acho que você já sabe mais ou menos onde esse mangá vai levar a gente, né? Então nossa protagonista olha pro Prota e fala: Ei, a gente já se encontrou aqui algumas vezes, né? E o Prota querendo dar um migué e falou: eu não sei, a gente já se encontrou? Não sei, não tô lembrado disso aí não. Então ela olha pra ele e simplesmente manda braba: Ué, achei que você soubesse, porque toda vez que a gente se vê você fica me encarando. Nosso Protinha se ferrou agora. Não sei nem aonde ele vai conseguir botar a cara depois dessa. Mas depois dessa frase que pegou ele totalmente desprevenido, eu acho que ele se apaixonou instantaneamente, porque nos quadros seguintes mostra ele totalmente encantado, e ele desesperado se perguntando: Meu, mas como assim? Ela sabia que eu fiquei observando ela por todo esse tempo, porque ela nunca disse nada. Eu acho que foi um misto entre se apaixonar e ficar extremamente envergonhado. A cena já corta e a gente já vê nosso protagonista tendo um surto, e gritando e causando a maior confusão. Então, a chefe dele já vem perguntando: o que aconteceu? O que tá acontecendo com você? Por que toda essa gritaria? O Palmeiras ganhou o Mundial? Ele fala: chefe, eu preciso conversar com você, aconteceu uma coisa. Ela fala: não, pode contar comigo, o que foi que aconteceu? Então ele diz: eu acho que tem uma menina que acha que sou um stalker, ela tá me confundindo com stalker. E ela já pergunta: stalker? Como assim? Vamos conversar. Na cena seguinte, a gente descobre que o nome da chefe é Oyoju. Ela tem 39 anos e ela é a dona do café que eles trabalham. Mas ela já vai falando: mas isso aí... Mas pela história que você me contou, isso é normal. Talvez ela não tenha entendido errado. Talvez ela tenha até gostado de você. Então ele já vai falando pra ela: eu acho que não. Eu tô preocupado que ela não tenha me entendido direito. Eu tô preocupado que ela me ache um estranho agora. Então a chefe dele disse: meu, para de ser besta. Você acha mesmo que se ela te achasse um estranho, ela ia conversar com você? Ou melhor, ela sabendo que você sempre fica olhando pra ela, ela ia querer continuar pegando o último trem junto com você? Para de ser bobo. Se você realmente tá arrependido, ou se você realmente quer colocar um ponto final nessa história, da próxima vez que você encontrar ela, conversa com ela. E quem sabe você realmente não vê o que ela tá pensando. Talvez vocês comecem até o romance. Então o Prota disse: tá certo, chefe, eu acho que você tem razão. Eu vou realmente falar com ela da próxima vez. Mas sobre essa história de romance, eu acho que não. Não é esse tipo de relação que eu acho que a gente vai ter. Você sabe como é, chefe, eu tô juntando dinheiro, eu preciso alugar uma casa pro ano que vem, eu preciso fazer minha faculdade. Por enquanto eu tô focando nas minhas coisas, sabe? Então a chefe dele disse: ué, mas não é assim que começa um relacionamento? Vocês estão se encontrando quase todo dia. Vocês agora estão conversando. Você tá aqui falando comigo que tá todo arrependido achando que ela te acha um stalker. Eu acho que você se preocupa com ela. Eu acho que você tá querendo um relacionamento. Então o Prota todo bobinho já fala: não, se a gente for só amigo eu já ficaria muito feliz por causa disso. Ela tem os mesmos gostos que eu, então uma amizade já seria muito bom. E ela rebate: exatamente, todo relacionamento começa pela amizade, meu cara. E ele já fica todo nervosinho, falando: não, eu só quero ser amigo, é só amigo. Mais tarde, no mesmo dia depois que ele saiu do serviço, ele estava andando na rua calmamente. Então ele começou a pensar: será que eu vou encontrar aquela garota no metrô hoje? Mas eu não sei o que ela acha de mim, será que ela pensa que eu sou um stalker? Mas eu queria tanto falar com ela sobre o Long Afternoon. Tomara que eu ache ela hoje, mas ao mesmo tempo eu espero que ela não esteja brava comigo. Assim que o Prota chegou no metrô, ele já tem uma grande surpresa. Normalmente no banco que ele sentava, tem um cara bêbado dormindo. E ele já fica muito puto por causa disso. E ele já fica pensando: poxa, e agora? Como que eu vou sentar do lado dela e fingir ter uma conversa normal? E fingir me aproximar normalmente? Droga. Enquanto isso, nossa protagonista já dá uma olhadinha de canto. Nosso prota, ele sai andando com um caderno na mão, dizendo que vai estudar em pé. E ao mesmo tempo ele disse que não vai se aproximar da garota em pé, porque ele quer evitar todo tipo de mal entendido. Quando de repente, nossa protagonista já chama o prota e já fala assim: ei, você vai esperar realmente o trem em pé? E ele já olha todo assustado: oi, tá falando comigo? Sim, até o trem chegar ainda vai demorar um pouco, você vai realmente esperar ele de pé? E ele já fica todo gaguejando: mas é que não sobrou nenhum lugar aqui que eu possa me sentar e tal, eu prefiro esperar em pé. E ela, toda atacante, já fala: pera aí, amigo, claro que tem lugar. Aliás, tem um lugar aqui do meu ladinho, pode se sentar aqui, ó. Você pode se sentir livre para se sentar aqui do meu lado. E o nosso prota já faz aquela carona de besta e assim termina o nosso primeiro capítulo. O capítulo seguinte já começa com o prota todo envergonhado, já pensando: ué, sentado do lado dela? Como assim? E ele pensa: naquela época também ficávamos assim.
e aparece uma mulher totalmente misteriosa na tela, deixando a gente com dúvida de quem é. Então ele continua pensando um pouco até que ele toma uma atitude e senta do lado da nossa protagonista. E começa a pensar, será que essa distância tá boa? Meu Deus do céu, o que será que eu faço agora? Mas antes que a conversa morra, a nossa protagonista atacante toma a dianteira e já pergunta: nossa, você tá voltando tarde pra casa de novo. Você normalmente costuma pegar o metrô essa hora? Então nosso protagonista fala que trabalhava no turno da noite de um café. E que hoje a chefe dele deixou ele sair mais cedo, mas às vezes ele sempre fica até mais tarde. Então ela já fica interessada e fala: então você tem o trabalho de meio período. Você ainda tá na faculdade? Ele responde que sim e que tá no último ano. Então ela fala: deve ser cansativo trabalhar até tarde e estudar ao mesmo tempo, né? Então ele meio que dá de ombros e pergunta: você também tá voltando do trabalho agora? Então ela responde de um jeito engraçado: não, eu só gosto de passar um tempo com caras com gosto peculiar antes de ir pra casa. E o nosso protagonista já fica todo confuso. Como assim gosto peculiar? E ela continua provocando ele. Sabe como é? Pessoas com preferências hardcores e bem específicas. Eu gosto de atender clientes assim. E ele já fica todo confuso. Preferências hardcore? Bem específicas? Meu Deus do céu, o que essa mulher faz da vida? Ela olha pra ele com um olhar provocador e começa a dar risada. E ela fala: eu tô falando de um estúdio de música. Sabe? Um lugar com salas de ensaio e gravação. Muitas bandas e funcionários de escritório alugam o espaço tarde da noite. E como eu sou gerente do estúdio, às vezes eu saio bem em cima da hora. E tem dias que eu viro até a noite. Então ele já fica aliviado e fala: nossa, entendi. Um estúdio de música, né? E ela já provoca ele: ué, você pensou em alguma besteira? Não falei nada demais, falei? Ele: não falou nada demais, não. E ela fala: você não imaginou que eu tava fazendo alguma coisa estranha só porque eu falei hardcore, né? Hardcore é um estilo musical também, sabia? Ele falou: não tava pensando nada disso, é sério. Sério mesmo. E ele já fica todo envergonhado e já fala assim: essa menina conduz a conversa do jeito que ela quer. Será que eu passei uma impressão que eu sou fácil demais? Então ela já muda de assunto e pergunta: mas como você conheceu o Long Afternoon? Você trabalha, estuda, você não deve ter muito tempo pra ficar explorando música. Então, como encontrou um artista tão underground? E ele comenta: em vez de procurar, foi meio por acaso. Uma vez eu peguei um resfriado bem forte e fiquei na cama. E como eu moro sozinho, eu só fiquei lá deitado. E a casa tava silenciosa demais e começou a bater uma solidão. Então eu comecei a procurar várias músicas aleatoriamente até que eu encontrei o Long Afternoon. E a minha música preferida é o Dark Planet. No começo eu só achei a melodia boa, mas quanto mais eu ouvia, mais eu gostava de tudo. Principalmente as letras que parecem jogar tudo pro alto. Então nossa protagonista já fica bem surpresa com o que ele falou, já encarando o protagonista. E ele pergunta: qual é a sua música favorita do Long Afternoon? Não tem muitas faixas, mas... Então ela vira o rosto dele e fala assim: eu também gosto de Dark Planet. E tem algumas outras que são muito boas também, como a Tidal Flow. E ele já olha todo animado pra protagonista e fala: sim, essa música é realmente fantástica. Principalmente a parte do refrão, ela é muito impressionante. E ele começa a falar ainda mais animado enquanto a protagonista tá com vergonha. Nossa, a Long Afternoon é brilhante com instrumentos eletrônicos, não acha? Ela é muito boa. E ela fala: sim, isso é verdade. Nesse momento, o trem já tava chegando. E ele já se questiona: nossa, tão tarde. E nossa protagonista fala: o que você disse antes sobre a letra da música? Se a Long Afternoon escutasse, provavelmente ela ia ficar muito feliz com isso. E ele se questiona: é sério? Obrigado. Mas ao mesmo tempo ele fica muito triste e fala: eu queria conversar um pouco mais. Não é sobre eu querer namorar ou me aproximar. Eu só queria que a gente pudesse continuar falando sobre as coisas que a gente gosta. Então ele fala o nome dele finalmente. E o nome do nosso protagonista é Lee Ye-hun. E ele pergunta: você poderia me dizer o seu nome também? E nossa protagonista se chama Shin Hae-hin. Mas eu vou dar alguns apelidos pra eles pra ficar mais fácil ao longo da nossa narrativa, porque os nomes coreanos são bem complicados de falar. Então eu vou chamar nosso protagonista de Ye-hun e nossa protagonista de Hae-hin, porque aí fica mais fácil da narrativa rolar. E bom, já que ela tinha falado o nome próprio, ela deixou bem claro: eu já te falei meu nome, então da próxima vez que você me ver, você fala comigo primeiro. Senão eu vou te ignorar pelo resto da minha vida. E ele já fica todo feliz. Sim, até a próxima. Que bonitinho esse casal rolando, gente. E a cena muda pra casa da nossa protagonista, onde ela tá tomando banho. E meus amigos, que protagonista, mas que protagonista. Tá. Continuando. Ela senta na cama e começa a se questionar: Yeon, né? Esse cara,
e começa a ter uma memória onde ela pegou uma vez o metrô com o protagonista, onde um cara bêbado deixou cair uma carteira. E nosso protagonista todo bonzinho foi lá e recuperou a carteira e entregou de novo pro cara. Então ela questionou, nossa, ele foi lá e colocou a carteira dele no bolso, em vez de ter colocado só perto. Ele poderia ser confundido com ladrão, mas mesmo assim, ele fez isso porque ele é uma boa pessoa. E questiona, uma boa pessoa assim não pensa muito antes de demonstrar sua própria bondade. E ela se deita e começa a pensar no nosso protagonista. Ou seja, ela também já tinha um interesse pelo nosso prota. E ela fala, eu sabia que ele era gentil, porém eu não esperava que ele fosse fã de Long Afternoon. Especialmente um fã tão apaixonado e dedicado. Então ela faz a revelação que todo mundo já esperava, né? Aquele cara, será que ele gostaria de mim se soubesse que eu sou um Long Afternoon? Então ela começa a ter uns flashbacks do passado dela, que parecem ter sido bem traumáticos. E ela já acorda toda agitada falando, eu tô pensando novamente em algo que eu não quero, que chato. Então ela pensou, as pessoas que gostam de Long Afternoon, elas gostam da música e não de mim. Então não há necessidade de revelar que eu sou um Long Afternoon. Enquanto eu continuar fazendo música boa, não importa se meu desenho, o Kino, rouba os holofotes. Eu estou bem apenas sendo a Shin Hai-in, do jeito que eu sou, desde que eu possa continuar fazendo o que eu amo. Depois de um tempo, nossa protagonista estava de boa trabalhando no seu estúdio. Ela pegou um maço de papel para desenhar. Então ela se questionou, será que eu tento tirar uma foto assim para postar no Instagram depois? Foi quando dois rapazes saíram da porta do estúdio, e eles chegaram para Rain falando que tinham terminado de usar a sala A. E um dos rapazes perguntou se ele poderia fazer uma reserva na outra segunda-feira no mesmo horário. E ela falou, claro que sim, pode sim. Então, ele do nada olhou para ela e falou, e também, eu posso pegar seu número ou Instagram? Mas olha só, temos o primeiro talarico aqui do mangá. Mas nossa protagonista só encarou ele, ficou um tempo sem responder e falou, foi mal, não vou te passar não. E ele já saiu dali todo envergonhado, todo acabado. É isso aí, Rain. Talarico não tem vez. Depois desse acontecimento, ela encara o nada por algum tempo e fala, eu vou limpar as salas, vai. Enquanto ela estava limpando as salas, um homem chega e chama por ela. Rain. Então a gente descobre que esse homem era o tio dela. E ela pergunta, tio, você chegou cedo? E ele responde, o ensaio foi tranquilo hoje. E a gente descobre que o nome dele é Shin Hyeon Sung. E ele tem 38 anos. E ele é tio da Rain e gerente do estúdio. Depois que ele chama ela, ele olha pra ela todo animado com uma cara de quem ia dar risada. E já pergunta, aliás, e que esse cara que você dispensou agora há pouco, hein? Eu pensei que ele fosse seu tipo. E começa a dar risada. E a Rain, com uma cara bem desconfortável, fala, você viu isso? Você tava espiando? Aí ele falou, não, eu não tava espiando. Eu meio que vi sem querer. Mas, enfim, por que você não deu seu número pra ele? Não gostou daquele cara? Então ela diz o motivo. Ela falou, é que eu não gosto de conversar no telefone. E seja por mensagem, chamada, eu não consigo ver a expressão da pessoa. E ela fala, e o mais importante, a banda dele não faz meu estilo. Ô louco, dispensou o cara por esse motivo? Mas a gente sabe que no fundo é porque ela já gosta do prota, né? Então ele pergunta a mesma coisa. Então foi só por isso? Então o tio dela fala, falando nisso, deixa eu já te avisar. A gravação das 10 horas foi cancelada, tá? Então pode terminar de limpar aqui e se você quiser pode ir pra casa. E ela olha no seu relógio e vê que são 8h16. E ela já fica toda animada, porque quando ela chegar em casa ela vai conseguir compor mais músicas. E antes que ele fosse embora, o tio dela chama ela e fala, Rain, eu comprei um presente pra você, pega aqui. E ela fica toda agradecida. Um presente? Valeu, mas o que é isso aqui? E ele fala, hoje é White Day, sabia? Seu tio querido comprou isso no caminho. Isso aqui você bebe com café quando você estiver trabalhando nas suas músicas. Tá todo mundo surtando com isso nas redes sociais. Então quando ela dá uma olhada, ela vê que são balas de caramelo. E antes dele ir embora, ela fala, tio, posso praticar um pouco de violão antes de ir? Aí ele falou, o quê? Faz o que você quiser. Enquanto isso, do lado do nosso protagonista, ele já tá se despedindo da sua chefe no trabalho, dizendo que acabou tudo e ele vai na frente. Então a chefe dele responde, pode ir, bom trabalho. Mas antes ela dá aquela provocada. Tem uma viagem romântica pra casa hoje. Essa chefe é ligeira pra caramba. E ele já se questiona, o que você quis dizer com isso? Então ele chega no metrô e já vai sentando. E ele fala, que bagunça. E já vai reclamando das suas próprias notas. Nossa, eu deveria ter melhorado minhas notas em algumas línguas nessas férias, mas não deu. Eu tô sofrendo muito aqui. E quando ele olha pro lado, ele repara que a Rain já tá lá do lado dele. Então ele já fica todo bobo, já dá aquele oizinho. E ela também já fala oi. E eles começam a conversar. Mas antes disso, ele repara na sacola que ela tá levando. Nossa, ela tá segurando um presente. Então ela já responde, isso é que hoje é o White Day. E bom, pelo que eu pesquisei, o White Day lá na Coreia é tipo um dia dos namorados, onde eles presenteiam suas namoradas com doces e coisas assim. E nosso protagonista só responde, entendi. E ele já vai ficando todo depressivo. E já começa a pensar, bom, a Rain ela deve ser muito popular, ela é bonitona, ela tem estilo.
Então deve ter várias pessoas legais ao redor dela. Eu aposto que ela ganha presentes o tempo todo. Mas é claro, isso não tem nada a ver comigo. Mano, o bicho já tá com ciúmes, ele viu ela só viu ela no metrô, falou com ela 3 vezes, cara. Mas tá certinho, tá certo. Nosso protagonista é brabo. Então ela já pergunta, nossa, deve ter sido difícil estudar esse tempo todo, né? Ele fala, hã? Então ela pega o presente e simplesmente dá pra ele. Fala, come isso, vai te dar energia. Doces ajudam a pensar melhor. E ele já fica se questionando, ué, por que você tá me dando isso? Não foi algo que você ganhou? Ela fala, eu não gosto muito de doces, então se eu levar isso aqui pra casa, você vai ficar até lá e eu ia jogar fora. Então pega. Aí ele fala, não, isso aqui é muito estranho, porque é um presente de um outro cara e você tá dando ele pra mim. E ela já fica tipo, outro cara? Ele, bom, sim, é White Day, são os homens que dão presentes para as mulheres e ela já fica tipo, ué, como assim? Aí ela fala, isso aqui foi do meu tio, sabia? E ele já fica todo vermelho e ela fala, você achou mesmo que eu ia dar um presente que eu ganhei de outro cara? Nossa, que decepção. Ele já fica, é do seu tio? Nossa, nem percebi, desculpa. E pra mudar de assunto ele já fica, nossa, mas o que é isso? Bala? Chocolate? E ela pensa, idiota. Eu falo, não, eu não experimentei ainda, então não sei o que é, mas falam que é caramelo artesanal. Parece que tá fazendo muito sucesso ultimamente. De qualquer forma é doce, então come uns aí enquanto você faz uma pausa nos estudos. E ela falou, sem açúcar no cérebro você não vai conseguir pensar direito. E ele já fica todo bobo, nossa, um caramelo artesanal, eu nunca vi um desses antes. Aí ele falou, pega uns aqui também, Henry. Seu tio te deu com carinho, então pelo menos experimenta um. Ela falou, bom, isso é verdade. E ela fala, é melhor eu dizer pra ele o que eu achei amanhã, senão ele vai ficar chateado. Tá bom, me dá um, vai. Então simplesmente a Rei-Rin vai se aproximando do protagonista com a boca aberta. E ele leva um baita susto e ele fala, meu Deus, você tá querendo que eu te dê ele na boca? Ela falou, sim, é que eu tava tocando violão, então minhas mãos estão meio sujas. E eu não quero usar elas agora. Então só coloca ela aqui na minha boca que eu vou chupar o caramelo. Galera, eu sei que vocês estão pensando, vocês parem com isso, seus mentes poluídas. E ele questiona, você podia simplesmente levar e comer depois. Ela falou, só me dá logo, vai. Ele falou, tá bom. Todo nervoso, ele vai lá, pega o caramelo e põe na boca da Rin. Ela dá um grito e ele já leva um baita susto. Ele fica, meu Deus, o que foi? O que aconteceu? E ela começa a dar risada. Eu falo, isso aqui é ridiculamente doce. E ele fica, ué, é mesmo? Ela, sim, experimenta. E quando ele vai experimentar, ele tem a mesma reação que ela. Eu falo, nossa, é muito doce mesmo. Ela, viu como é doce? Chega até a dar dor de cabeça. Tem que comer com café ou alguma coisa amarga. Caso contrário, você não vai conseguir. Ele fala, é verdade, é doce demais. E ele ainda brinca, você quer outro? Ela fala, não, tô de boa. Mais tarde, já na casa do nosso prota, a gente vê ele dormindo. E rapaz, nosso prota tá no shape. Olha o tamanho desse bíceps. Rapaz, o bicho tá trincado. Brabo, monstro. Então o alarme começa a tocar e nosso prota vai despertando. Ele já vai acordando com uma cara de sono e de resmungão. Quando ele olha pro seu celular, ele vê que ainda é muito cedo. Mas ele fala que mesmo assim ele precisa acordar. Então ele olha na sua cômoda e vê que a caixa de caramelo que ele ganhou da Rei-Rin ainda tá lá. E ele sabe que tem algumas unidades ainda dentro. Vou tentar me despertar com isso pra ver se eu consigo ter um dia melhor. E quando ele come, ele tem outro ataque e fala, realmente isso aqui é muito doce. Mas pra surpresa dele, ele fica extremamente acordado depois disso. De tanto açúcar que tinha na bala. E aí quando uma notificação chega no seu celular, e quando ele olha ele fica extremamente surpreso. A Log Horizon fez uma nova atualização no Instagram, e ela postou uma nova foto.